joia? Lógico que isso pode variar um pouquinho de máquina para máquina, de fabricante para fabricante, vai variar bastante quando eu estou com um pulverizador tratorizado ou então é um pulverizador automotriz, mas de maneira geral, o que eu vou falar aqui é muito igual em todos os pulverizadores, tá joia? Lógico, algumas características são específicas dessa máquina, ok? Está escrito aqui, Jacto é o fabricante, Advance é o modelo e Advance 3000. Normalmente duas características grandes de um pulverizador, que muitas vezes vem no modelo, é a capacidade do tanque, certo? Então, esse 3000 se refere normalmente à capacidade do tanque. E o outro fator, assim, a característica que denomina muito uma máquina é capacidade do tanque e barra, e o comprimento da barra. Por isso que está aqui AM18, ok? Acho que é AM de automática, certo? 18 metros. Então é um tanque de 3.000 litros com barra de 18 metros. Tá joia? Apesar de estar escrito 18 e a barra tem de fato 18 metros, mas se você olhar para aquele último bico lá, ele está na pontinha da barra, não é isso? Vocês concordam então que ele vai pulverizar um pouquinho para o lado de fora da barra? E se eles estão espaçados a 50 centímetros, ele vai pulverizar 25 fora da barra? E 25 nessa ponta mais 25 na outra, daria o meio metro. Então se essa barra tem 18 mais esse 25 aí, 18 de ferro, né? Mas como faixa de aplicação, ela teria 18,5. Tudo bem? É só a gente contar o número de... Eu já coloquei essa fórmula aqui para vocês. É só contar o número de bicos e multiplicar pelo espaçamento entre bicos. Tá joia? Então, só para... Estou dando uma... Por que não está 18,5 aqui? Porque o ferro tem 18 metros. Só que como o bico está na ponta, né? Ele vai ter meio centímetro cada lado. Então, como faixa de aplicação, 18 metros e meio. Tudo bem? Bom, mas eu não queria chegar lá muito na barra. Quero começar por aqui. Então, duas características. Capacidade do tanque e comprimento da barra, tá? Isso aparece demais aí em modelos de pulverizador e coisas assim, certo? Por exemplo, quando a gente fala um modelo lá de Uniport 3030, tem dois números na história. Um dos 30 que se refere a que o tanque tem 3.000 litros, só que em vez de escrever 3.000, pegou só o 30, certo? E o outro 30 se refere ao comprimento da barra, tá joia? Que não necessariamente pode ser 30, mas pode ser 28, 30, 32, mas os dois números estão se referindo a capacidade do tanque e comprimento da barra. Então isso é muito comum em denominar o modelo de um pulverizador, beleza? Legal. E também em termos de acoplamento, é um pulverizador de arrasto, não é isso? Então acoplado aqui na barra de tração, né? E que o trator vai arrastar. Logicamente que um pulverizador de acima de 1.000 litros não daria pra gente, já não tem mais ele acoplado aqui, né? O hidráulico de 3 pontos. Então acima, até no 1.000, máximo 800, por aí a gente ainda tem acoplado aqui. A partir disso é sempre de arrasto. Tudo bem? Bom, quais os componentes que a gente citou que fazem parte do circuito do defensivo, certo? A gente começa pelo reservatório, tá joia? A tampa dele lá em cima, tem uma peneirona lá quando eu vou colocar produto para não cair coisa dentro, né? Alguma sujeira, então eu tenho que ver, ou então quando eu vou abastecer de água, porque pode vir alguma coisa na água, no lodo, alguma coisa, eu não quero que entre para dentro do tanque, então já começa com uma peneira lá. Será que vocês se recordam, depois do reservatório, onde que o líquido ia? Pra bomba? Antes da bomba. Para o filtro principal, que é esse aqui, ó, tá? Essa peça aqui, tá joia? E aqui nessa máquina, gente, a gente tem a chance de escolher, porque esse é meu tanque de calda, né? Onde eu vou preparar minha água mais defensiva. Esse daqui é chamado de tanque de água limpa, tá? Então é um tanque é mais ou menos 10% sempre do tanque principal, então teria uns 300 litros aqui, ok? E para eu ter água limpa, que se eu quiser com essa água limpa ou lavar a máquina, certo? Ou lavar aquele tanque, ou então
lavar as embalagens, né? Que eu posso lavar aqui, ó, tá? Eu posso lavar com água limpa também. Já é? Posso lavar com a água da calda, mas posso lavar com água limpa que estaria nesse tanque aqui. Já é? Água limpa não é água potável, certo? Então, sempre é esse termo mesmo, água limpa. Tanque para água limpa. Tá? Aí tem mais um tanquinho aqui, que não é pinga. Isso é aí sim uma água também limpa para lavagem de mão, porque é aqui que eu vou jogar o produto. Então, se esse produto, mesmo que lavar, caiu na luva, eu vou lavar a luva aqui, ou qualquer outra coisa ali. Ou então, posso usar dessa água aqui para abastecer um pouquinho de água para fazer a tríplice lavagem, ou outro tipo de lavagem para colocar o produto aqui, tá bem? Então, mais um tanquinho aqui de água limpa. E está muito comum de uns 20 anos para cá, de uma certa forma, os fabricantes do congelador são meio que obrigados a colocar, dependendo do tamanho do tanque, um tanque de água limpa e sempre um reservatório de lavagem de mão, ok? Falando ainda em reservatório, antes da gente seguir pelo filtro, isso aqui, ó, é chamado de incorporador de defensivo, tá? Mesmo que eu tenha uma máquina alta, ele sempre vai ter um suporte para descer ele. É para que a gente não precise subir na máquina para ir colocar produto lá em cima. Então, uma segurança, né, de não ter um acidente, alguma coisa assim, ou até se a pessoa se contaminar mais, eu vou fazer os meus abastecimentos por aqui. Então, do chão, pego um galão, não sei o que, e vou colocar o produto aqui, certo? O quanto de produto que eu vou colocar, aí tem aquela continha que está no slide nosso, que é quantidade de produto a ser colocada por tanque, ok? Então, eu sei que aqui dentro tem 3 mil litros, eu sei, tem que saber já qual é o meu volume de pulverizão, quantos litros por hectare eu vou jogar, aí eu vou saber quantos hectares esse tanque vai fazer, se eu tenho a dosagem por hectare, é o tanto de produto que eu vou colocar aqui, depois a gente coloca isso na luz ali um pouquinho, tudo bem? Depois eu quero demonstrar também isso aqui, mas isso aqui eu vou ter três situaçõezinhas aqui. Eu vou adicionar o produto, certo? E por ventura, aqui acontece uma força aqui por ventura, a mangueira é tacada aqui, e ele vai ser jogado lá dentro do tanque, tá certo? Essa calda já, né? Esse produto mais água já vai sendo jogada dentro do tanque. Depois eu tenho condições de lavar isso aqui, então eu tenho essas torneirinhas para isso, né? Lavar aqui, tipo dar uma descarga, né? Tá certo? E fazer uma limpeza aqui dentro. E tem uma outra aqui ainda que eu vou fazer sair a água aqui, ó, tá? Para eu lavar a embalagem. Então a embalagem que eu acabei de colocar, eu vou colocar aqui e fazer a lavagem, tá bem? Lembrando que normalmente essa lavagem eu estou fazendo com a calda, né? Posso até fazer com água limpa, mas acaba a água limpa muito rápido se eu for fazer toda a lavagem da embalagem por aqui, tá? Então, normalmente se faz com a calda, depois você pode fazer um último enxágue com essa água, ou virar aqui e colocar com água limpa, tá bem? Mas as 3 coisas são a possibilidade de eu colocar o produto aqui, fazer a lavagem do nosso reservatório e depois fazer a tríplice lavagem, tá? Beleza? Bom, e aqui, ó, agora vamos para a sequência nossa aí. Não, ainda antes de ir para a sequência. É o seguinte, ó, tem uma torneira aqui, um registro aqui, ó, que ele tem 2 posições, certo? Que ele tá assim ou assim, certo? Quer dizer, a bomba, o líquido que vai para a bomba, ou vem desse tanque, ou vem desse tanque, tá certo? É o que esse registro está fazendo só, ok? Se eu quiser usar isso aqui para fazer uma lavagem, né? Ou para tacar água lá dentro do reservatório, ou fazer a lavagem da embalagem, então eu faço a bomba puxar água desse tanque, tudo bem? É isso que esse registro está fazendo aqui. Inclusive é bem, acho até meio didático, né? Tem um tanquinho pequeno aqui, o tanque grande lá, para onde eu virar a flechinha, é da onde ele está puxando, tudo bem? Bom, ele está posicionado então para puxar do tanque grande, certo? Como se eu fosse pulverizar. O líquido vai sair do tanque e ele vai vir por essa mangueira aqui, ó,
no filtro, ok? Só que para eu desmontar esse filtro aqui, eu tenho que fechar um registro, senão todo o líquido aí do tanque vai sair. Então isso aqui é um registro de fecho rápido, tá? Se eu fizer puxar aqui e soltar por mola, pronto, ele fechou o líquido aí, eu posso tirar o filtro agora. Tá bem? Foi limpo, Pedro? Foi, né? Então, aqui. Eu não vou fazer isso agora, eu quero adiantar um pouquinho nosso negócio. Depois a gente pode até, né, desmontar isso aí, tá? Mas o líquido então vai passar aqui pelo filtro, pela tela. São duas telas aqui, uma de malha maior, malha menor, ok? Aí depois que eu saio daqui, tá? Aí sim que já filtrou, ele vai vir aqui, ó, por baixo, tá? E entrar aqui na bomba, tá? Esse componente todo aqui, ó, é a nossa bomba, tudo bem? Então vamos lá. Reserva, vamos abrir aqui, senão depois a gente esquece, né? Será que se deixar isso aqui fechado, será que sai líquido nos bicos? Eu acho que sai, mas não com a pressão correta. Né? E se por acaso eu esquecer ele fechado e ligar o pulverizador? Vamos deixar isso em dúvida? Então, mas eu digo, não vai vir líquido para baixo, será? Tá, vamos responder isso depois? Depois a gente liga ele e com ele ligado a gente fecha o registro aqui e vê o que acontece, tá bom? Legal? Bom, então, reservatório principal, passou pelo filtro que a gente chama de filtro de... Alguém falou que filtro principal, né? Alguém que citou aí, tá? Ou o filtro de sucção, que está antes da bomba, beleza? Mas é o principal mesmo. Saiu do filtro, então, vem aqui para a bomba, aqui pro lado de baixo sempre. Essa é uma bomba, gente, de pistão, certo? Uma bomba, a maioria dos pulverizadores tem uma bomba de pistão, não é bomba centrífuga. Alguns pulverizadores automotrizes têm bomba centrífuga, a gente já falou disso em sala, né? Tem bomba centrífuga, mas aqui é uma bomba de pistão tocada pelo cardan, certo? Então, a rotação Alguém que está com o celular meio fácil, faz um favor para mim, tira uma foto da plaquinha da máquina, da bomba que está do outro lado e joga no grupo para mim, para a gente abordar um pouquinho sobre ela, tá? Essa é a bomba de 100? Tira a foto aonde? Não tem uma plaquinha aqui, ó? Aqui? Isso, dá uma limpadinha nela, tá bem visível, não sei. Então, aí o Rafael perguntou, é uma bomba de 100, né? Isso, 150. Então, se você puder jogar no grupo aí, é bom. É uma bomba de 150 litros por minuto. Aí a plaquinha vai dizer isso aí pra gente. Então, quem responderia essa pergunta tua é a própria plaquinha da bomba, né? E agora, ela vai produzir 150 litros por minuto se o cardan estiver girando a 540, a plaquinha também fala disso, tá joia? E se a rotação do cardan diminuir, vamos ir de novo conversando, é só ele que fala. E se a rotação do cardan cair, a vazão da bomba cai proporcionalmente. Posso aplicar uma regrinha de 3. Então, ela produz 150 litros a 540. Se eu derrubar a rotação para 400, aqui é X. Okay? É proporcional ou... Proporcional. Para bomba de pistão, proporcional. Se fosse uma bomba centrífuga, que tem alguns pulverizadores, não é proporcional. Mas aqui eu posso aplicar a regrinha de 3 e vai funcionar. Right? Beleza, gente? Ó. E vamos pensar assim, ó. A bomba, né, com 540, que é a rotação que eu vou trabalhar, está produzindo 150 litros por minuto. A barra, será que está consumindo 150? Não, né? Se a gente está com um bico amarelo e agora vocês têm uma tabelinha, responde para mim, um bico amarelo, pode procurar até qualquer bico aí. Se eu tiver, qual é a vazão dele a 40 libras, 45 libras por aí? Bico amarelo.
0,8, né? Vai, 45, certo? vai, falta na aula, vai. Vai faltar na aula, vai. Tá. Então, ó, um bico amarelo que tá a posição que tem aqui, ó, numa pressão de 45, a pressão mais ou menos média para ele trabalhar, ele vaza 0,8 litros por minuto, ok? Então cada biquinho desse aí vaza 0,8 por minuto. A barra toda tem, vocês não contaram ainda, mas tem 36. 37 bicos. É porque 37 vezes 0,5 dá 18,5, Ah, tá. certo? Bom, então, se você multiplicar rapidinho aí, 0,8 vezes 37, alguém na continha aí pra mim. Acharam aí que é 0,8, né? Então, essas coisas é bem rápido, eu acho que vocês podiam estar mais ligados. Um bico amarelo é 0,8, um bico azul é 1,2, um bico verde é 0,6, um bico laranja é 0,4, tá? Você não faz nada à noite, do amanhã é domingo, né? Fica decorando essa tabela aí, tudo, certo? Você cair na prova? Não, tem essas coisas. Saber decor não, eu posso pedir para você consultar a tabela, mas saber decor não. Bom, ok. Quanto que dá 0,8 cada bico vezes? 29,6. 29, arredondando 30. Olha bem, gente. Quando eu ponho o cardan para girar 540, a bomba está produzindo 150. A barra está consumindo 30. Está sobrando 120 litros. Que vai tudo para o retorno. Joia? Então, tá mais. Essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira que tá mais velhinha aqui, que tá saindo ali do comando, né? Esses 120 litros por minuto estaria voltando aqui e indo lá para dentro do tanque. Tá joia? Tranquilo? Beleza. Isso é ruim? Não, isso é bom, porque esse retorno vai servir para mim como um agitador hidráulico, certo? Para agitar essa cauda e tal e manter a solução homogênea. Perfeito? E tem uma porcentagem que tem que sobrar, né? Isso. No caso. Vamos lá. Ó, aqui está sobrando muito, não é? Estou usando 30, está sobrando 120. Se você dividir 30 por 150, que é o total que a bomba está produzindo, a barra está usando quantos por cento? Rapidinho aí, gente. Calculadora na mão pra gente dar a resposta aí. Como que é? A barra está consumindo 30. 30 dividido pelo total, que é 150? 20%. 20%. Quer dizer, aqui nesse caso, a barra está consumindo 20% da vazão da bomba. Até quanto que ela pode consumir? Essa é a tua pergunta, certo? Uma barra pode consumir no máximo 70%. Certo? E aí sobra 30 por retorno. Quer dizer, pelo menos 30 eu tenho que ter de retorno. Ok? Que assim eu tenho agitação e tenho pressão constante ao longo da barra. Por esses dois motivos aí. Professor, então na escolha de uma bomba aí, se o cara optar por uma 150, mas não tá justo, você tem uma margem maior. Poxa, tem margem muito grande para usar bico de alta vazão, para usar velocidade, para ter retorno, para trabalhar. Olha bem, gente, que eu vou falar um negócio para vocês. Eu posso até, num pulverizador desse daqui, querer trabalhar com um pouquinho menos rotação do que 540. Já é? Se fosse um pulverizador que tivesse ventilador, tipo Vortex e tal, aí não. Mas numa máquina dessa, se eu quiser regular ela com menos rotação que 540 para regular para 450 aqui, é só fazer a regra de 3, a bomba ia ainda produzir muita coisa, certo? Então, vamos supor que eu diminua a rotação do cardan e a bomba produza 120. 120, a barra está consumindo 30, ainda sobra 90 por retorno. Então, a maioria dos pulverizadores hoje tem vazão de bomba excedendo o uso da barra. Isso daí reflete no consumo do trator, né? Isso, e se eu abaixar um pouquinho a rotação daqui, eu posso diminuir, quer dizer, vai diminuir o consumo de diesel, ok? Dá para ir fazendo essas contas numéricas, né? Se o motor está a 2,100, vai produzir 540, posso fazer a regra de 3, 540 produzindo 150 litros por minuto, né? Aí eu faço a continha na regra de 3, vou achar que a bomba ainda vai produzir muito mais que a barra está consumindo, ok? É que lá no passado as bombinhas eram pequenas, produziam 40 litros por minuto, a barra consumia quase metade disso, sobrava pouco, né? Ok? Legal, mas está sobrando vazão e isso não é problema não, essa agitação hidráulica é importante. Tá?
uma máquina dessa, gente, ela tem agitador mecânico também. Deixa eu procurar. Ah, é aqui, né? Certo, onde está encapadinho ali. Então tem um agitador mecânico, uma hélice também, mas a agitação hidráulica é muito perfeita aí, certo? Bom, saiu da bomba agora, sai por aqui, ó. Então entrou por baixo aqui no cabeçote da bomba, sai aqui por cima e vem para essa peça aqui, ó. Que nós falamos dela na sala de aula, que é uma garrafa de ponta cabeça. Nossa, daí eu não tem, isso daí é bom. E vai fazer o quê? Manter a vazão constante. Isso, manter vazão constante. O que mais? O que mais que a gente pode falar? Tremendo a mangueira assim. Não ficar tremendo mangueira. Alguém falou mais outra coisa aí? Não, tirar não. Não tem ar no sistema, não tem essa de ar. Ao contrário, né? Quando esse tanque estiver vazio, essa peça está cheia de ar, tá bem? Ar atmosférico, não é pressão nada não, ar atmosférico. Quando eu coloco água aqui que a bomba começa a bombear, ela vai comprimir esse ar aqui em cima. Então, mais ou menos 1/4 dela trabalha com ar, certo? 1/3, 1/4 trabalha com ar, o resto é líquido. E à medida que a bomba vai dando as pancadas no pistão, esse líquido vai entrando aqui e o ar que está aqui na parte de cima vai formar tipo um calço ou um travesseiro, né? Ok? E é isso que amortece o resto da saída para cá. Tá joia? Então, como é que chama essa peça mesmo? Câmara de compensação. Essa compensação é porque, como é uma bomba de pistão, tem um cilindro mandando, tem outro cilindro mandando, tem outro cilindro mandando. Se eu pegar uma revolução, né, uma volta que é 360 graus e dividir por 3 pistões que ela tem, eu vou ter uma mandada de líquido a cada 120 graus. Tá? Então, a cada 120 graus que rodou, eu tenho uma mandada de líquido, daí 120 mais outra, daí 120 mais outra. Então, essa câmara vai compensar isso daí. Joia? Perfeito, gente? Principalmente também que a gente está com um controlador eletrônico, né? Então é importante que tenha aí uma câmara de compensação. Tá? Ok? Quanto mais cilindros tiver a bomba, eu até menos, preciso menos da câmara de compensação. Tá? Mas uma bomba de 2 cilindros, de 3 cilindros é importante que ela exista. Ok? Bom, então passa aqui, amortece, aí o líquido continua aqui agora, ok? E ele vai vir para esse registro aqui agora, tá bem? Tinha de baixo, agora vai vir para esse. A bomba está mandando para ele, e ele, eu tenho 3 posições para esse registro. Ou eu vou mandar esse líquido para vir para cá e lavar a embalagem, ok? Posso mandar esse líquido para dentro do tanque para fazer uma lavagem do tanque, certo? Para ter uma, tipo de uma fala, uma esfera lá, toda furada lá, que vai com chuveiro, né? Mas que sai para todo lado, que vai esquichar água lá dentro. Então eu poderia pegar a água da limpa aqui, mandar para a bomba e a bomba mandar para dentro daquele tanque para fazer uma limpeza, ok? Então vamos lá, as 3 situações: mandar o líquido para cá, mandar o líquido para dentro do tanque para fazer a lavagem do tanque, ou mandar para o circuito de pulverização quando eu for trabalhar, ok? Então essas são as 3 posições que eu tenho nesse registro. Aqui e aqui, tá? Aqui vai para dentro do tanque, aqui vai para o incorporador e aqui para trabalhar com a barra, o líquido para as barras. Tá joia? Bom, se eu escolhi que o bico vai então para a barra, que o líquido vai para a barra, agora esse líquido vai vir aqui para esse componente grande aqui, ó, que é o comando de pulverização. Só que depois, gente, eu preciso que vocês venham aqui, dêem uma olhada mais de perto e tal, certo? No comando, a gente tem o principal, um corpo principal aqui, onde recebe esse líquido e o excedente manda para o retor. E eu tenho 4 corpos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque a barra tem 4 segmentos, né? Sai 4 mangueiras aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Se a gente acompanhar essa mangueira aqui, ó, que está saindo daqui, ela vai abastecer. Alguém está vendo um corte na barra aqui? Não, aqui é para ela dobrar, mas um corte na linha de... Isso aqui, ó, certo?
Então, pode ver que aquela mangueira vem e entra aqui, ó, certo? Está entrando aqui, então ela abastece dali para cá. Então a gente chama, quantos bicos ela abastece? Conta aí para mim, aqui para cá. 11, né? Tá? Não tem nada a ver com a dobra da parte de ferro, tá, gente? Tem a ver com daqui para cá, né? Certo? Ela abastece 11 bicos. Então, se eu vim aqui, ou lá dentro do trator, fechar esse segmento, eu fechei essa ponta aqui, fechei 11 bicos, ok? Essa outra mangueira aqui, ó, que está ainda do lado de cá, vai abastecer dali até aqui, esse outro pedacinho aqui dentro, mais uma seção da barra, vai? Ok? Depois tem mais duas mangueiras aqui que vai para as outras duas seções lá, tá? Então eu posso deixar a barra toda, 3/4, metade ou 1/4 aberta, tá joia? E isso o operador tem lá no monitor, os botõezinhos lá para ele abrir ou fechar, ok? Cada segmento. Então cada um desse corpo aqui é para um segmento. E por que tem que ter um corpo desse? Pelo seguinte, gente, ó. Se não tivesse um regulador aí de pressão, o que acontece? Quando eu fechasse um segmento e a bomba está mandando a mesma quantidade de volume para os três, aqueles três poderiam aumentar a vazão, certo? Mas aí o comando não deixa, né? Por exemplo, o comando que a gente tem aqui, tem até um em cima da mesinha ali, ó, do tambor, chamado de Master Flow, que é um comando de pressão variável. Então eu posso, e de retorno também individual. Então quando eu fecho um segmento, não altera a vazão nos demais segmentos abertos. Ok? Isso é ótimo. Nos pulverizadores bem antigos, quando eu fechava um segmento, fechava um lado, aumentava a pressão um pouquinho do outro lado. Não dobrava, mas aumentava. Ok? Bom, aqui está o manômetro que a gente vai ver a leitura de pressão, mas essa leitura de pressão, gente, está sendo daqui do comando para a barra. Eu não estou vendo pressão antes da bomba, nada não, tá? É a pressão que está do comando para os bicos. E que relativamente a gente enxerga como uma pressão que está indo para o bico, que está lá no bico. E como é que eu vou seguir essa pressão? Quem me diz qual é a pressão que eu devo trabalhar? O fabricante da ponta, tá certo? Então essa monta a tabelinha, tudo que nós discutimos ontem à noite, todo fabricante de ponta vai dizer assim, ó, qual é a pressão, qual o intervalo de pressão que eu tenho para trabalhar, tá? 20, 30, 40, de 20 a 60, de 20 a 105, tá? De 60 até 150, mas o fabricante quem vai me dizer? Eu só vou vir aqui e fazer a leitura, tá joia? No manômetro, tá bem? Bom, repetindo rapidinho a nossa sequência. O produto saiu do tanque, passou pelo filtro principal aqui, filtro de sucção, entrou na bomba, saiu da bomba, passa pela câmara de compensação para estabilizar, saiu aqui, vem para o comando de pulverização, o comando estando aberto, se ele tiver tudo fechado, volta tudo para o retorno. Se eu abrir as barras, parte vai voltar para o retorno e parte vai para a barra, dependendo da minha regulagem de pressão. Então, aí agora vamos chegar na barra então, tá bem? Estamos chegando no final. Vamos chegar do lado